Bom dia, turma. Eu sou o professor Paulo Sérgio, o professor dos segundos anos do segundo grau, alguns segundos anos aqui do Augusta Vale. E nesse nosso primeiro encontro, eu gostaria de desejar a vocês um bom estudo nesse ano, que sejamos bem-sucedidos nesse ano. E, para início de conversa, nós vamos estudar hoje o PET 1, o volume 1, a semana 1 do volume 1 do PET, desse PET de 2001. Então, qual é o assunto que vai estar sendo trabalhado aqui? O assunto dessa semana 1 é o relato pessoal. Sabe o que é um relato pessoal? É aquele relato, aquele texto em que se conta uma história, mas essa história é contada pelo próprio ser que vive essa história. Isso é um relato pessoal. Eu conto a minha história. Eu conto um fato vivenciado por mim. Então, quando você vê um texto em que alguém conta a história, um texto em primeira pessoa, contando um fato ocorrido, aí você está diante de um texto chamado relato pessoal. E nós temos um relato pessoal aí, Minha Fuga da Coreia do Norte, relato de uma sobrevivente. Eu não vou ler o texto não, porque ele acaba tomando muito tempo. Vou somente falar sobre ele. Há uma coreana que vive no seu país, a Coreia é um país bastante fechado, as pessoas têm que viver ali, não podem sair dali, vive em uma certa ditadura. A personagem viveu muito tempo nesse país, até de certa forma tranquila, até que aparece na década de 90 uma fome terrível, uma escassez de alimentos, e ela precisa fugir para a China, onde passa a viver com os familiares distantes, passa a viver ali como uma refugiada, uma imigrante ilegal. Essa é a história. Então vamos para as perguntas? Indique qual é o tema tratado pelo relato pessoal lido. Ora, como eu acabei de resumir a história, o texto relata a vida de uma norte-coreana antes de fugir para a China e as dificuldades vividas por ela nesse país. Esse resume mais, esse mostra o que é, qual é o tema, qual é o assunto. Lendo a resposta, o texto relata a vida de uma norte-coreana antes de fugir para a China e as dificuldades vividas por ela nesse país. Questão 2. A narradora, personagem do texto, utiliza a primeira pessoa para escrever o texto. Descreva a importância desse uso para o texto e escreva sobre a importância dele para um relato pessoal. Então, duas perguntas: a importância da primeira pessoa para o texto e a importância da primeira pessoa para o relato pessoal. Olha, quando um texto está na primeira pessoa, a gente vai saber que está querendo mostrar a vida de quem está falando, as sensações, as emoções, os sentimentos de quem está contando a história. Então daí a importância que a gente vai perceber logo que se trata de uma história, de uma vivência de quem está narrando o texto. Qual a importância disso para o relato pessoal? A gente vai lá, o que é um relato pessoal? É um texto em que alguém conta um fato, um acontecimento vivido por ele. Então, se alguém vai contar uma história vivida por ele, obrigatoriamente o seu texto estará recheado de verbos, pronomes e tudo mais em primeira pessoa. A importância é exatamente isso. Não há como produzir um texto, um relato pessoal sem verbos, pronomes na primeira pessoa. Faz parte da característica básica do texto. Então, a importância para o relato pessoal é que pronomes e verbos na primeira pessoa integram as características básicas de um relato pessoal.
Então, podemos ir para a próxima questão. Questão 3. Indique qual das alternativas seguintes apresenta uma característica do gênero relato pessoal que está presente no texto. Minha fuga da Coreia do Norte, relato de uma sobrevivente. Então, vamos lá. É uma questão de múltipla escolha. A gente verificar qual das alternativas que apresenta a característica lá que a gente encontra no texto. Há verbos no tempo presente para dar a sensação de algo que acabou de acontecer. Olha, nada disso. Você está contando uma história, um fato ocorrido, o que acontece aí é o quê? É o uso de verbos no passado, o que ocorre no texto. Então não pode ser a letra A. Letra B. Uso da primeira pessoa do plural para retratar o coletivo dos coreanos que querem fugir da Coreia. Olha, uso da primeira pessoa do plural. Não, aí não é. O texto usa a primeira pessoa do singular. É eu. Ela quer expor emoções, sentimentos, vivências do narrador. Por mais que esse narrador represente o povo coreano, ele não chega a representar todo o coletivo. E também não vê no texto, o que se usa é a primeira pessoa do singular. C. Uso da primeira pessoa do singular e verbos no tempo passado, exatamente isso. Um relato pessoal usa de verbos na primeira pessoa do singular e verbos no tempo passado, o que ocorre que a gente percebe lá no texto. D. Falta completa de adjetivações. Olha, o relato pessoal vai passar muitas sensações, como o narrador vê as coisas. Aí há uma necessidade de adjetivos. Então, nesse texto lá não falta adjetivos, não, tem muitos adjetivos. Então, agora nós podemos, portanto, aqui a resposta é a letra C. Portanto, podemos também ir para a questão seguinte. 4. A leitura desse texto pode nos fazer lembrar de um problema social presente em nosso meio, a xenofobia. Você sabe o que é isso? Procure e leia o significado dessa palavra. Após isso, escreva um pequeno parágrafo dando ideias de como podemos acabar com a xenofobia em nossa sociedade. Então, nós temos que saber o que é xenofobia. É um sentimento de antipatia ou repulsa por estrangeiros e pode ser entendida como uma espécie de preconceito. Então, a xenofobia é o seguinte: você nem conhece a pessoa, mas se ela é estrangeiro, você não conhece a coisa, mas se é estrangeira, não é boa para você. Isso é xenofobia, é a não aceitação do estrangeiro. No mundo tão grande e tão próximo como nós estamos vivendo, as pessoas estão indo de um lugar para outro a todo momento. Se a coisa não está boa aqui, nós vamos viver nos Estados Unidos, vamos viver no Japão, vamos buscar melhores condições de vida na Europa. Assim se faz e assim se fez muito na nossa história. Nós temos relato de muitos, na década de 1920, muitos japoneses vieram buscar a vida no Brasil, porque a situação lá no Japão estava difícil. Os italianos também vieram pelo mesmo motivo. E nós vemos aqui agora o Brasil passando por uma crise, a Venezuela passando por uma crise, e o pessoal de lá desses lugares que estão vivendo dificuldades econômicas, tende a sair dali para buscar uma melhor condição de vida em outro país. E o que acontece em relação a algumas pessoas em alguns países? Eles não aceitam, não gostam de forma nenhuma do estrangeiro. Isso é a xenofobia, a aversão, é a repulsa ao estrangeiro. E vem sempre no momento que o estrangeiro mais está precisando, precisando de um acolhimento, de ser aceito em novo lugar, e muitas pessoas nutrem esse preconceito, esse sentimento de repulsa, de ódio, de não aceitação ao estrangeiro. A segunda parte da pergunta é como podemos fazer para combater a xenofobia. Olha, como a xenofobia é um preconceito, eu nem conheço a pessoa direito, mas não gosto, não quero, não aceito. Como a xenofobia é um preconceito, o preconceito, basicamente, ele é combatido com o conhecimento. Quanto mais nós conhecermos as novas culturas, sabemos que outras pessoas de fora têm muito a nos ajudar também,
Quanto mais nós conhecemos novas culturas, nós tendemos a aceitar mais os outros. E então o conhecimento, vocês estudantes, a escola pode contribuir muito, né? Os professores podem dar aula mostrando esse assunto para vocês. Vocês podem assistir filmes mostrando esse assunto, como é que as pessoas se relacionam, como é que acontece essa xenofobia, né? Palestras, né? O estudo pode ajudar muito, né? O conhecimento vai ajudar a gente a combater a xenofobia. Até porque o estudo combate, basicamente, o estudo combate muitos preconceitos, né? O estudo bem feito, né, torna a pessoa melhor. E por parte dos governos e de países, alguns países poderiam adotar algumas leis de favorecimento à imigração, de organização dessa imigração para acolher melhor os imigrantes. Então, dessa forma, nós podemos combater esse sentimento tão nefasto que é a xenofobia. Gente, então, o nosso assunto aqui por hoje termina, né? A primeira aula é um laboratório, a gente espera que as próximas sejam melhores. Então tá, um abraço, até a próxima.